Perfeito, muito boa noite, pessoal. Professor, que muito provavelmente vai ver esse vídeo também. Nós somos alunos da disciplina de Princípios do Empreendedorismo na turma do quinto A, na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós estamos aqui com um convidado, né, que tão de boa vontade aceitou fazer essa entrevista conosco, o Dr. Rogério Francisco. E, obviamente, como temos essa oportunidade tão excelente, né, tão contributiva com o nosso aprendizado, nós gostaríamos, primeiramente, de pedir para que o senhor se apresente um pouquinho, conte acerca da sua atividade, do seu projeto, da vida como advogado também, porque a gente sabe que essa é uma parte que sempre acaba, né, fundindo ali, interferindo nas outras coisas. Então, a gente queria saber dessa forma mais geral, primeiramente, acerca da sua atividade profissional, professor. Vamos lá. Obrigado pelo convite agora de forma formal, pela oportunidade que eu tenho também de atendê-los, porque eu também já passei pela formação e a matéria é sempre muito importante, tá? Bom, meu nome é Rogério Francisco, sou advogado, estou completando, nós estamos em 2005, estou com 19 anos de formado na área do direito, mas a minha trajetória, ela começou muito antes. Eu sou de uma família de meus pais tinham uma pequena empresa, uma área de metalurgia, ferramentaria, uma pequena empresa, e eu comecei muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade naquela época, apesar de ser permitido com 14, eu comecei com 13, como era com pai, então não tinha problema. E ali eu fui desenvolvendo dentro da parte de fábrica, chão de fábrica, conhecendo todo o processo que é de um processo de empresas, e principalmente empresa familiar. E aí eu passei por um período de chão de fábrica, conhecendo a parte de produção, e com 16 anos eu passei para a parte administrativa e do escritório, parte administrativa, de vendas e representação dentro dessa empresa do meu pai, dos meus pais. Era uma empresa pequena, era só família mesmo. Com 18 anos eu assumi a parte de vendas e a parte da direção. Com 21 eu comecei a pensar em fazer faculdade, 22 anos eu entrei. A minha primeira opção era direito, na área do direito. E aí, na época, eu não passei na primeira opção, passei na minha segunda opção, que foi economia. Eu cursei economia, fiz economia por 5 anos. E durante o período de economia, eu comecei a trabalhar. Gostava muito da parte financeira, a parte de consultoria, assessoria. E eu fui para a área de consultoria, assessoria financeira, mesmo estudante. Inclusive, no Mackenzie, na época, eu procurei o DA, tive informações de como montar uma empresa júnior, para voltada para estudantes, tal. Eu tive aí no DA de vocês, na época, para pegar informações e levar isso para a FMU, que era a faculdade que eu cursava na época. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de assessoria e consultoria financeira, organizando empresas na parte de custo, formação de preço, de venda, na parte de reestruturação, na parte de análise e planejamento estratégico. E aí começou a ter vários clientes que procuravam, levantando necessidades de gestão, só que aí também eu fazia parcerias com advogados que eram da empresa. E aí eu levantava todas as informações e esses advogados faziam a parte jurídica. Aí uma vez eu pensei assim, olha, eu quero saber de uma coisa? Eu vou fazer direito, vou para a minha primeira opção. Só que antes de voltar para estudar, eu montei uma outra empresa. Eu fabricava instrumentos musicais, fiquei na área de instrumentos musicais e indústrias por 10, 11 anos, na área de percussão. E, inclusive, meu irmão vendia para bandas de universitárias, tudo, inclusive para o Mackenzie também, né? Mas eu saí um pouco antes, em 2020, 2003, eu saí da empresa, e aí eu falei, não, vou fazer direito.
até por uma necessidade eu precisava. Eu saí da área de indústria e fui para cursar a faculdade. Então, eu fiz a faculdade de Direito, mas sempre com um olhar voltado para a empresa, sempre voltado para a área de negócios. E aí, no período de faculdade, eu fui trabalhar, fui fazer estágio na Defensoria Pública da União. Entrei como estagiário lá, fiquei por uns 7, 8 meses, depois me convidaram para fazer a parte de organização e gestão dos estagiários. Me terceirizaram, colocaram como empregado terceirizado, e eu comecei a fazer a parte de gerenciamento dos estagiários no setor de atendimento da Defensoria Pública da União, quando era ainda na Consolação. E fiquei ali um ano e pouquinho, até concluir minha graduação. Quando eu concluí minha graduação, eu simplesmente falei, bom, eu peguei minha carteira da ordem numa sexta-feira, na segunda-feira na segunda-feira eu abri meu escritório e o pessoal me chamou de louco. Eu falei, mas como é que você vai abrir escritório? Eu falei, eu não fiz direito 5 anos para continuar a depender como empregado, porque eu tinha uma visão já de negócio. Eu sempre encarei o direito como um negócio. E quando eu trabalhava na defensoria, na parte de atendimento, esses estagiários, eles passavam ali, eu também entrei como estagiário, mas eu entrei mais velho, eu fui fazer, e isso eu já tinha 32 anos, 33 anos. E aí eu era o tiozão lá dos estagiários, né? Mas foi muito bom, que eu aprendi muito com isso, aprendi muito, devo muito à defensoria, muito aos defensores. Eu conheci da parte do direito, mas eu conhecia também as relações dos estagiários e das dificuldades. E para mim aquilo era muito fácil. E aí eu falei, vou para a área do meu escritório. Eu quero ter meu escritório. Não quero concurso público, não quero outra condição, não quero ser CLT, eu quero ter o meu escritório. E desde o começo do meu curso, eu sempre falei que eu gostaria de ter o meu escritório voltado com uma visão de negócio. Por quê? Eu acompanhava os estagiários e as dificuldades que tinham com relação de pensar e enxergar o direito como uma oportunidade. As pessoas colocam muito, têm uma ideia do direito como um profissional liberal que vai simplesmente abrir o seu escritório e a coisa vai acontecer como uma varinha mágica, uma varinha de condão ali que vai dar certo. E as coisas não funcionam desse jeito. O escritório, ele precisa de planejamento, assim como uma indústria, assim como uma empresa precisa de planejamento. Você precisa avaliar diversos critérios para você ter. Abrir um escritório é muito fácil. Então, quando eu saí da faculdade, muitos dos colegas formados pretendiam, uma grande maioria, a área concurso público, alguns por estabilidade, outras por vocação, mas a grande maioria por estabilidade. Outros procuravam uma condição, uma segunda formação, e outros procuravam, poucos procuravam um escritório. E aí eu via que muitos daqueles que formaram comigo, com o escritório, não conseguiam decolar. Por quê? Qual que é a grande dificuldade de um advogado recém-formado? E aí vocês vão responder para mim. A grande maioria tem insegurança. Por quê? Como é que eu consigo o cliente? Como é que eu abordo um cliente? Como é que eu sustento um escritório? Quanto custa um escritório? Qual a ideia que eu devo ter de perspectiva de um ano? Ou melhor, primeiro de 6 meses, de um ano, de 2 anos, de 5 anos e 10 anos. Qual é a área que eu vou atuar? Porque muita gente quer, eu gosto da área do direito criminal, fantástico. Eu gosto muito do direito tributário, eu gosto muito do direito de família, mas o direito, ele não deixa, ele mudou muito. E aí eu percebia essa modificação, só que as pessoas que estavam ali chegando comigo não conseguiam ou não tinham essa visão. E aí, com uma colega, inclusive ela é do Mackenzie, ela é formada, é professora do Mackenzie, agora está licenciada,
e ela foi a estagiária, ela falou assim, Rogério, nós temos um projeto assim, assim, o que que você acha? Eu queria partir para alguma coisa de treinamento. Eu falei, olha, eu gosto muito da área de negócios. O meu perfil é uma visão empreendedora. E o advogado, o jovem advogado, tem essa dificuldade de entender o que é empreendedorismo. Então, o que é empreender? É abrir um escritório? É ter um resultado a curto prazo, médio prazo? Como é que eu formo um escritório? Como é que eu venço as dificuldades? E aí nós começamos a listar tudo isso e resolvemos, posteriormente, a ter um treinamento que ficou em stand-by. E aí a minha advocacia desse período todo, eu comecei, como eu falei para vocês, eu saí numa sexta-feira, saí da defensoria, peguei meu OAB, na segunda-feira, no dia 14 de dezembro, eu saí da defensoria, no dia 17 de dezembro eu abri meu escritório. Mesmo como estudante, eu fazia algumas coisas que já me permitia, como estudante, voltar às questões administrativas. Então, eu comecei a trabalhar com algumas questões, ou junto, fazendo estágio em outros escritórios, aprendendo a dinâmica. E quando eu me formei, eu fui já com um negócio já pensado, estruturado naquilo que eu queria. Mas eu falei, e agora o cliente? E aí eu já saí com o meu network em andamento. Então, o primeiro passo que se tem que ter de visão para o advogado é a necessidade de inovação e de contato, abrir a possibilidade de novos negócios. E aí eu fui vencendo essas questões, ativando relações de amigos, relações de empresas, relações de clientes, sem medo de se apresentar como advogado, né? Pelo contrário, se apresentando com simplicidade, porque ainda tem muitas pessoas que se apresentam com arrogância, que acha que o advogado é o suprassumo, e não, você está ali brigando com outros profissionais, então você tem que também buscar isso de uma forma humilde, se posicionar no mercado. E aí eu fui trabalhando e fui desenvolvendo o meu escritório. Hoje o meu escritório ele é voltado para a área corporativa, eu só atendo pessoas jurídicas. A minha área de atuação é voltado para gestão de crise, são empresas de questões familiares que passam por processos de sucessão empresarial, reestruturação de negócio, reorganização patrimonial, aspectos voltados à, à recuperação extrajudicial, reorganização tributária e planejamento econômico. Então, vocês vejam que sai um pouquinho daquele clichê do que? Ah, eu sou advogado trabalhista de família criminal. Eu sou aquele advogado que faz contratos. Então, eu percebi que para ser advogado, você não pode ter essa essa base apenas. Você tem que entender o seu negócio e o nicho que você está de negócio. E aí eu estou trilhando esse caminho já há um tempinho, trabalhando nessa área do direito que eu amo de paixão. E agora voltado com um projeto que, com essa amiga, nós colocamos isso em prática faz um ano que a gente está com um projeto Direcione, que é voltado para trabalhar com o recém-formado, para trazer uma visão de empreendedorismo, para formar essas pessoas que saem da faculdade e que buscam entender como ter um sucesso com a carreira, saindo um pouco do tradicional e voltando a uma visão empresarial. Então é isso. Desculpa se eu fui um pouquinho Nossa, longo aí. não, imagina, Rogério. Pelo contrário, acho que assim como eu, os meus colegas estamos muito surpresos aqui, com a sua fala, por conta de que embasou realmente essa figura do advogado hoje em dia na era que nós estamos, né? Inteligência artificial, tecnologia da informação, e o quanto nosso professor ele sempre orienta que realmente nós não podemos ficar na mesmice, né? No padrão de sempre, que o clássico ele nunca mais vai ser o suficiente daqui para frente agora na trajetória não somente do advogado, mas como de qualquer outro profissional.
E aproveitando esse tópico, Rogério, eu gostaria de fazer uma pergunta. Percebi que a carreira foi bem consolidada ali, e ainda na faculdade o senhor teve essa, disposição de saber o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, embora meus colegas estejam fazendo concurso público, eu acho que seria interessante seguir por esse caminho, tomar essa decisão. Mas teria algum momento, vamos dizer assim, da virada de chave, algum ponto marcante envolvendo a sua vida acadêmica, profissional, que realmente te fez consolidar ainda mais, por exemplo, desenvolver o projeto Direcione, ou então enfatizar essa questão do empreendedorismo junto com o mundo jurídico? Teve. Eu sou uma pessoa que tem uma paixão muito grande por desenvolver pessoas, e principalmente pessoas que têm a vontade de vencer. Eu vim de uma família muito humilde, eu vim de um curso que eu fiz no Estado, eu tinha as minhas dificuldades, e quando eu precisei de, de um advogado, quando eu tinha empresa familiar, eu encontrei muita dificuldade. Então, esse foi o primeiro insight. Eu falei, eu não posso depender, eu vou fazer, porque eu gosto, eu sei fazer e vou fazer diferente. Esse foi o primeiro insight, fazer diferente, não ser igual aos demais, para não cair na mesmice e ficar sendo um advogado, perdoa a palavra, medíocre. Medíocre que eu falo é olhar o outro apenas como um cifrão. Então, eu trouxe uma relação de humanização e uma questão de desenvolvimento. O segundo aspecto que me trouxe para o Direcione foi que quando eu estava na condição lá da defensoria, talvez por eu ser o mais velho, um dos mais velhos, e ter um pouquinho mais de experiência em matéria de negócios, eu vi a dificuldade do jovem, do estudante, de enxergar oportunidades. E é uma questão voltada ao empreendedorismo. Você enxergar oportunidades mesmo nas adversidades. Você tira ali insights, você tira ali possibilidades. E depois, o terceiro momento, foi o momento que eu falei assim, eu consegui transformar o meu escritório, que ele não é grande, ele não tem um excelente top mais de os grandes escritórios, mas eu consegui transformar o meu escritório no meu projeto, que era o que meu projeto? Ser um escritório voltado a uma advocacia artesanal. O que é artesanal? Você fazer aquilo com amor. Você dá importância ao cliente e dá importância àquele que senta à sua frente com respeito. E essa condição me permitiu que eu tivesse uma realização pessoal, onde eu encontrasse a satisfação de poder oferecer para o outro aquilo que eu aprendi. Então, todo o conhecimento que você adquire, ele não pode ficar parado com você. E eu falei, pô, eu gostaria de levar essa condição também, essa visão, essa possibilidade para o aluno, para aquele que se interessar. E essa colega minha, junto com uma outra, que nós somos em três, a doutora Aline, que ela é até professora também do Mackenzie licenciada, ela trabalha com a cadeira de gestão da felicidade, né? Que ela traz a bem-estar e a felicidade no seu ambiente, na sua vida e na sua profissão, que é uma das condições que o Ministério da Saúde traz, que a NR1 traz, que é todas as pessoas têm que ter essa condição de valorização um pouco do ser, porque a gente vive num mundo muito veloz e automático. E aí eu falei assim, não, vamos juntar as duas coisas, e aí veio uma terceira colega, que ela faz a parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento de carreira, tá? Desenvolvimento de pessoas. E aí ela veio com a gente também para a gente trabalhar nesse tripé, que é a questão da visão como empreendedorismo jurídico do advogado, olhando como uma oportunidade de negócio, uma visão de bem-estar do ambiente de trabalho, de felicidade, e também o desenvolvimento da questão psicológica, da sua questão de valorização do bem-estar como advogado, como pessoa, então desenvolvendo carreiras. E nós unimos isso para formar
o que nós propomos como uma mentoria de 360 graus, onde a gente trabalha com a visão de negócio, o bem-estar e a valorização do ser como aquele que desenvolve a sua carreira. Por isso que foi o que motivou a gente trabalhar com o advogado. Da minha cadeira específica é a questão de negócios. Como você enxerga as oportunidades e consegue transformar isso na visão de empreendedorismo, tirando um pouco essa condição, porque eu sou da época que quando eu entrei no direito, o advogado ele estava saindo da máquina de escrever e estava indo para a área de computação. Então, esse teve uma dificuldade de adaptar com a tecnologia. Hoje, a minha geração, ela está passando da tecnologia já para a inteligência artificial, que é uma coisa que veio para ficar e não adianta. Vai estar ali. E você tem que aprender também a inovar com relação a isso. Então, o advogado, ele não é que ele está sendo substituído, mas ele vai ter que entender a profissão dele de uma forma muito mais dinâmica. Então, vocês que estão se formando, estão no caminho de se tornarem futuros advogados, independente da área que vocês preferem, a opção de trabalho que vocês queiram, vocês precisam entender que todas as relações que vão direcionar o propósito da carreira, ele vai para a inovação, ele vai para a tecnologia, ele vai para a comunicação, ele vai para novas áreas que estão se formando, que fogem um pouco, às vezes, até mesmo aquilo que a gente tem o básico das cadeiras. Então, vocês precisam olhar isso já com olhar no futuro como algo que vai continuamente mudar e numa velocidade muito grande. O que está acontecendo hoje dentro do direito é algo que vai numa velocidade que, se a pessoa, o advogado que tem no mercado, não se adaptar e o jovem não olhar a oportunidade que aparece, ele vai encontrar cada vez mais barreiras para permanecer no mercado. E o mercado também está muito ágil, não é só o jurídico. É quem é o cliente de vocês. Se vocês pararem para pensar, a visão do cliente está mudando completamente. Você não tem mais aquele cliente que busca, me faz um divórcio. Você vai ter, tá? Mas a concorrência vai te colocando cada vez mais em situações aonde a satisfação pessoal não vai mais alcançando. Você tem uma questão empresarial que você pode ali, dentro da empresa, dentro de um sistema de PJ, você tem diversas situações que vai envolver e você tem que estar preparado para isso. Então, isso me motivou a criar o projeto Direcione, voltado para empreendedorismo, voltado para a orientação do jovem advogado, porque vocês saem do quinto ano com aquela sensação que está faltando algo. E agora, o que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Porque até o momento, vocês estão dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, que vai direcionando vocês. E quando chega depois de 5 anos, você fala, tá bom, venci e peguei minha carteira da ordem. Ótimo. Vocês vão conseguir, para quem que desejar. Mas e agora? Aí que vem o desafio. O desafio não é conquistar a carteira da ordem. O desafio é depois o que você vai fazer com ela. Entendeu? E como você vai vencer na carreira. E tem várias oportunidades no mercado. Entendeu? Então, isso é o que me motivou para o projeto Direcione e para a minha carreira. Doutor, me apresentando, né? Eu sou Samuel Saraiva, também aluno da mesma turma. Agora, ainda sobre essa parte estratégica, né, do projeto, eu queria saber, porque, claro, alguns anos atrás ainda não existiam nenhum, nenhuma sociedade, nenhuma empresa que focasse principalmente nessa área de orientação de novos profissionais para o mercado ou de atualização, desses profissionais. Como que o senhor enxerga o mercado hoje em dia? Ele tem se tornado mais competitivo? Quais estratégias o projeto usa para conseguir se destacar dentro dessa área? O mercado ele é competitivo e ele é cruel. O mercado ele exige cada vez mais conhecimento e velocidade na resposta, interação e troca, parceria. Então, um dos focos dentro do projeto é desenvolver essa visão de negócio,
aonde você enxerga oportunidades. Por quê? Quando nós nos formamos e saímos ali com o nosso escritório ali já ativo, a primeira coisa que você tem é a dificuldade de conseguir um cliente. E depois a dificuldade de conseguir um bom cliente. Porque o primeiro cliente que vem é a família. Ou aquela missão impossível, que vem para desafiar e que você fala, meu Deus do céu, pedi uma ação e veio um baita de um problema, um baita de um abacaxi. E você aprende com isso a lidar com situações adversas. Você vai aprender a lidar com questões da justiça, do tribunal, ou fugir do tribunal, que esse é algo muito importante e inovador que vai cada vez mais, as pessoas estão procurando sair, achar outros meios de resolver soluções, ter soluções, tá? Fugindo do judiciário que é caro, é moroso, ele é, muitas das vezes, ele é desproporcional, tá? Não vou falar de justiça, porque a justiça é sempre a minha justiça, a sua justiça e a justiça daquele que interpreta. Então, cada um tem a sua, tá? É com a verdade, mas às vezes a justiça é aplicada, vai desagradar você ou vai desagradar o cliente, vai decepcionar. Então, a visão ali que você tem do projeto é desenvolver pessoas, valorizar o ser humano e desenvolver negócios. E aonde está o negócio? Em oportunidades que você tem a cada dia surgindo, seja no agronegócio, seja no setor industrial, no setor de serviços, no setor de comércio. Ele tem oportunidades ali que você vai desenhando. Mas como é que eu chego nesse campo? Aí você precisa fazer um trabalho de postura, de colocação, de posicionamento, de construção de autoridade, de meios de marketing permitidos, vinculação da sua construção profissional de forma sólida e começar a utilizar de parcerias. Porque o advogado, ele não é um Superman. Vocês têm que entender que o advogado, ele precisa muitas vezes de outras áreas que não domina, não conhece. E você precisa ter parcerias de negócio. E essa parceria de negócio, ela não vai só no campo do direito, ela vai em outros setores, de economia, de contabilidade, de setores de gestão, tá? Setores de participação de consultorias. Essas relações, elas vão formando um elo que te dá a condição de uma base de oferecer um produto mais robusto, um produto que atende e você consegue cativar. Então, o projeto ele não vem só para trazer ao aluno didática de conteúdo acadêmico. Ele não é isso. O projeto ele é voltado à mão na massa, para você se conhecer. Então, Samuel, qual é a sua dificuldade? Pensa você como um ser que tem ali um desenvolvimento do negócio, pensa no seu escritório. Você dentro do escritório, o que você enxerga de dificuldade que você precisa vencer? Ah, eu preciso de dificuldade de ter clientes. Eu tenho uma dificuldade de colocação de autoridade. Eu tenho uma dificuldade de vender a minha imagem. Eu tenho uma dificuldade de insegurança, questão pessoal, de como me posiciono. Todas essas questões, elas são trabalhadas em conjunto, para que você possa ter ali mecanismos. Existem diversos meios de resolver essas situações. Então, aquilo que nós desenvolvemos, ele é um projeto inovador, que ele é voltado muito para essa parte que está nesse período de transição. Mas ele é só para isso? Não. Eu tenho dentro do projeto hoje uma pessoa que tem 18 anos de formado. Tá? Eu tenho uma pessoa que tem 22 anos de formado. Eu tenho uma pessoa que pegou a carteira da ordem mês passado, em agosto. Tá? Eu tenho uma pessoa que tem 1 ano de formado. E aí você coloca qual é a dor sua, ele coloca, a minha questão é prática, é de estratégia. O outro pergunta qual é a sua dificuldade, ele fala, a minha questão é de insegurança. Então você tem uma visão lógica e você tem uma visão emocional que precisa ser trabalhada dentro do aspecto do ser, do indivíduo. Então a gente trabalha com essas duas questões. Não adianta você ter um e não ter o outro. Não adianta você ter conhecimento
se você não sabe fazer nada com aquilo. Eu conheço muito advogado que ele tem um conhecimento do direito que é fantástico, que dá prazer de você sentar e conversar, mas aí não consegue alcançar aquilo que ele almeja dentro da carreira. Por quê? Não sabe se posicionar, não sabe abordar um cliente, não sabe cobrar, tem medo de cobrar, tem medo de apresentar, tem medo de vender. E aí ele pega todo aquele potencial acadêmico que ele tem e começa a colocar embaixo, para baixo, baixo da cama, começa a esconder e aí não consegue se realizar profissionalmente. Então, a minha estrutura, como meu escritório, ele não é uma estrutura voltada a grande escritório. Não, eu estou buscando qualidade de vida, cliente ideal e satisfação do serviço que você entrega. Então, quando eu coloco assim que meu objetivo é esse cliente, atendimento artesanal, é que eu possa dar para ele a atenção e aquilo que ele está buscando, e não ser ele colocado como um produto de prateleira, que ele simplesmente vai te colocar na mesma condição. Samuel, ele vai pegar você, obrigado, Samuel, você me ajudou isso, mas agora eu vou pegar a Liliana, ela vai me atender. Então, tudo isso você tem que aprender a transformar esse cliente em recorrente, em desenvolver negócios com ele. Isso chama-se parceria. Então, network é fundamental, informação é fundamental, tecnologia é fundamental. Você tem que agregar essas condições e colocar isso para rodar dentro do seu negócio. Bom, Entendi. Obrigado, professor. imagina. Boa, boa noite, meu nome é Liliana. Olá, Eu Liliana. também sou da mesma turma. Boa noite, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria de saber se o senhor já passou, qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou no negócio? O maior desafio que eu já enfrentei no negócio primeiro tem as sentenças que são decepcionantes, né? Mesmo você tendo todo aquele entendimento de que você está coberto de razão e você vem aquela sentença que te derruba. Mas o maior desafio do negócio que eu já enfrentei, deixa eu ver, me lembro assim de uma condição adversa, é talvez você poder crescer de uma forma sustentada. Isso é um grande desafio que eu consegui vencer, que ele chegou. Não pensa que ter o negócio é sucesso. Eu entrei, comecei na segunda e foi fantástico, já faturei tudo. Não. Mas essa condição de você vencer os desafios do dia a dia, ele está relacionado, às vezes, a decepções com resultados do seu esforço dentro da justiça, amorosidade excessiva. Uma decepção muito grande que eu tive foi de ter dois clientes que demorou tanto para ter uma resposta que vieram a falecer por uma questão de erro médico e que eu não pude acolher eles no momento de, da velocidade que eu gostaria. Foi uma ação que demorou 10 anos para ter uma resposta, e quando veio a resposta, não veio de acordo. E foi muito desagradável você ter que falar para a família que, infelizmente, mesmo comprovado, mesmo com parecer do Ministério Público, mesmo com situações documentadas ali, a justiça não entender daquela forma. É muito decepcionante você lidar, às vezes, com questões que afetam interesses de grandes corporações e você não ter o respaldo da justiça. Isso é uma grande decepção. Muito obrigada pela resposta. Eu não sei se exatamente eu consegui responder a sua pergunta, porque você fala um desafio com relação a ter o escritório ou jurídica ou do direito, só para entender. Seria mais no negócio, nesse empreendimento que o senhor está hoje, né? Está trabalhando hoje. Olha, Liliana, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um escritório há 19 anos. Talvez eu seja um privilegiado,
Não. Eu só tive que colocar recurso do meu bolso uma única vez nesses 20 anos. Foram R$ 174 para eu fechar minha conta do mês. Meu escritório sempre se sustentou, tá? Eu nunca precisei colocar ali recurso. Eu tenho o meu resultado dele com o meu negócio. E eu coloco isso graças à visão de negócios que eu coloquei empreendendo como forma de trabalho. Se eu tivesse colocado de uma forma tradicional do direito, talvez eu tivesse chegado à mesma situação que os meus colegas de sala, ter fechado, ter mudado de área, voltar para a CCLT, ou trabalhar como correspondente, alguma coisa do tipo. Eu, graças a Deus mesmo, nesses quase 20 anos do direito, não precisei. Então, eu não tive decepções com o meu negócio. Eu tive decepções com relação a resultados da justiça, só. Ótimo. E o senhor já pensou em desistir em algum momento? Não, nunca. Como eu te disse, eu disse lá no comecinho, eu tinha a minha primeira opção que era direito. E quando eu tive empresa, fiz economia, tive empresa e saí da empresa, eu falei, não, agora eu vou para a minha área. A minha área é o direito. Eu amo o que eu faço, tá? Eu adoro a área do direito. Às vezes é decepcionante, como eu falei agora, mas eu amo, porque eu acredito Uhum. muito naquilo que eu faço para as pessoas e o meu público. Eu gosto muito de você ver o resultado que eu consigo alcançar prestando o serviço da área do direito para essas empresas, para essas famílias. Pessoa apaixonada pelo seu trabalho, né? Dá para perceber isso. Sou. Eu sou apaixonado pelo trabalho, sou apaixonado por trabalhar com pessoas. Eu gosto muito. A minha área do direito ela é voltada, como eu te falei, para pessoa jurídica, e eu nichei, eu trabalho para pequenas e médias empresas. E por que que eu nichei? Quando você sai do direito, você monta um escritório, você quer grandes clientes. Você quer trabalhar em grandes escritórios, você quer ser aquele advogado de suits, se vocês já assistiram a série, tá? Todo engomadinho, Uhum. bonitinho. Você quer ter grandes corporações, grandes remunerações ou trabalhar em grandes escritórios. A realidade é bem diferente. E eu nunca busquei isso. Eu busquei uma área que ele é pouco explorada. E está aí para vocês uma dica que é importante. Pequenas e médias empresas são ignoradas. As pessoas preferem trabalhar para grandes, sujeitar a grandes corporações ou grandes escritórios, ganhar menos para ter um status. E, na verdade, você constrói relações empresariais quando você entra em pequenas e médias com estrutura de negócio, com visão, porque esse é um mercado que ele é pouco explorado pelo advogado. Então, ele acha que o advogado é só para cobrir incêndio. Quando você oferece algo diferente para ele, você acolhe. O pequeno e o médio, ele é muitas vezes esquecido, negligenciado. Muito obrigada. Agora eu vou Tá? passar para o Luiz, a palavra para o Luiz. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bom, Luiz? Doutor, um privilégio poder estar falando contigo e estou, assim, muito admirado pelo trabalho. Parabéns, viu? Pelo trabalho. Muito Obrigado. inspirador. Obrigado. Mi- Continuando aí, pode falar. Não, a minha função é inspirar vocês. Vocês são o para frente. Muito bom. Então, Luiz, meu nome, você já sabe aí, né? A gente falou um pouco antes. E eu faço parte da mesma turma aí do quinto A aí do Mackenzie de Direito. E a minha pergunta é, como você enxerga o futuro do seu negócio nos próximos anos? Eu estou agora numa fase de transição dentro do meu negócio. Eu estou numa fase de. É engraçado. Eu falo para vocês que o meu escritório é uma visão muito artesanal e eu não quero expandir, mas ele está acontecendo um movimento no mercado e me está levando à expansão. Está me levando à expansão. Então, eu estou enxergando uma grande oportunidade no mercado para mim
cada vez mais atendendo esses segmentos que eu falei, que é a minha área de atuação no escritório. E também a área de formação e de mentoria para jovens advogados. A minha perspectiva eu sempre faço como na área do planejamento, isso é uma coisa para vocês também, quando vocês montam o escritório, vocês realizaram um planejamento estratégico, eu sempre faço um planejamento de 1 ano, de 5 anos e 10 anos, tá? Eu tenho o meu planejamento já traçado e estou correndo atrás da minha meta, tá? A minha meta em 5 anos é ser um gestor de escritório. Eu alcançar um nível que me permita gerir o meu escritório como um negócio, tá? Então, eu estou num processo de implementação de novas técnicas, de novas áreas de atuação. Eu estou expandindo essa relação e abertura de novos clientes para poder ter isso mais efetivo e também trabalhar com a área de gestão. Isso num prazo de 5 anos, de 5 a 6 anos, tá? E em 10 anos eu estou numa outro projeto já voltado a uma ampliação da condição já de mentoria, de atendimento ao jovem, já na condição de gestão de escritório. Entendi. Dentro dessa sua trajetória, houve essa necessidade de se reinventar, por exemplo, com a pandemia, e agora talvez essas mudanças de mercado que acontecem regularmente, a gente está passando por isso agora no Brasil, né? Você tem que se reinventar no direito todo dia. Por quê? Quando você tem um segmento determinado, delineado, o seu cliente sofre reveses continuamente por questões de insegurança. Insegurança jurídica, insegurança de normas que são implementadas, insegurança de políticas governamentais. Então, isso é a vida toda. Todo mundo que tem negócio e tem a sua empresa, tem o seu escritório, passa por situações de reveses. E aí você tem que se reinventar. E esse reinventar, ele tem que ser na velocidade para atender a você e ao seu cliente, principalmente o seu cliente. Porque a dor do seu cliente passa a ser também aquilo que você tem que compreender para mudar. E às vezes você passa por situações reveses dentro do escritório que exigem que você se reinvente. Em quê? Em áreas de atuação, em problemas que você tem que aprender a desenvolver, em nichos que você tem que conhecer mais para firmar o seu espaço. Então, você tem processos que vão cada vez mais modificando. A IA vem numa velocidade que desafia você a continuamente transformar. A velocidade da informação obriga você, ele te empurra para isso. E o advogado ele não pode ser aquele advogado, aquele profissional acomodado, ele tem que ser dinâmico. Porque o profissional que se acomoda, ele fica para trás. Eu falo para os mentorandos, para os alunos, que é o seguinte: imagina que você está numa estação de trem, que chega um vagão, um trem, uma composição para você entrar. Ali é o teu futuro. Se você fica vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, ele vai embora e você vai ficar. E o seu negócio vai ficar para trás. Quem entrou no vagão vai caminhar. E muitas vezes a gente entra no último vagão. Só que você tem que ir caminhando para pular, para mudar, até chegar no vagão que te dê melhor acomodação. E isso se faz sempre com inovações, com técnicas, com mecanismos que vai te buscando e inovando. Então, reveses vai acontecer na profissão. Não pensa que a profissão ela é contínua. Eu já passei por situações que eu tive que me reinventar. Tá? A pandemia foi algo que foi muito desafiador, mas também para a minha área foi muito gratificante e teve um grande crescimento. Para outros colegas, não. Estagnaram. E aí que eu disse para vocês no começo, quando você vê uma dificuldade, é a oportunidade de você enxergar novos negócios. Isso é uma visão de empreendedor. Isso não é uma visão de negócio, porque se você ficar parado ali, se lamentando, alguém vai tomar o seu lugar. E você não precisa fazer para ocupar o espaço a todo custo para pisar no outro. Não é isso. Quando você tem uma visão de negócio, você enxerga estratégias para você se fixar.
E a pandemia, ele foi um momento de muito desafio no começo, onde não se sabia o que ia ter, e passou a ser uma grande oportunidade. E o meu grande desafio, aí, Liliana, pode ser que eu responda a sua pergunta, esse desafio para mim veio depois da pandemia. Olha que loucura, a pandemia para mim foi algo muito bom, muitos clientes pegaram ali e investiram, muitos clientes cresceram, mas o pós-pandemia foi um momento complicado que tive que me reinventar. Por quê? Teve um professor da USP, um sanitarista, que ele falou uma vez numa entrevista o seguinte: ele falou, o problema da pandemia não é a pandemia, é pós-pandemia. Como a cabeça das pessoas vai reagir diante daquilo que vai vir. E eu não entendi no começo quando ele colocou isso. E de fato isso aconteceu. Por quê? Todos os clientes começaram a investir muito, pensando em como superar a crise, e isso é dos momentos de crise é o que mais acontece. E depositaram muita fé ali. E quando chegou pós-pandemia, viu que ninguém morreu, tinha muita gente viva, começou a fechar a conta. E aí começaram, e agora? Se todo mundo investiu na pandemia, pós-pandemia o investimento diminuiu. O investimento diminuiu, eu preciso cortar custos. Você começa a cortar custos, você começa a ter corte nas demandas, você começa a ter diminuição da cadeia produtiva, de empregados, de outras coisas que refletem na cadeia produtiva e refletem no seu negócio. E aí te acendeu uma luz vermelha. Eu falou, opa, atenção, está tendo uma mudança no mercado. E aí você tem que ter a outra sacada, para onde eu vou? Porque se o cliente naquele momento te dá uma grande oportunidade, nesse segundo momento ele tem um momento de dor, de sofrimento. E você tem que trabalhar com isso. Falou, bom, agora é a hora de readequação. Então, você tem que também entender que ali você precisa se readequar. E aí é um momento de transição. Mas esses momentos foram desafiadores, mas vencemos, graças a Deus. Muito bom. Dá para ver que o doutor aí é alguém que aposta mesmo na inovação, na tecnologia, e que seu ramo, seu trabalho, sua trajetória é algo diferenciado mesmo dos negócios do direito. Parabéns, parabéns, né? É inspirador. Continue, viu? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, doutor Rogério, tudo bem? Boa Sou noite, Renato. Zanoni, Tudo bem? chamo Zanoni. Eu queria lhe perguntar qual conselho o senhor daria para um jovem que está inseguro é, sobre empreender, sobre entrar no mercado? Primeiro, a gente tem que ter esse jovem muito cuidado, porque quando ele sai da faculdade, ele sai alguém que precisa ser trabalhado. Por quê? Você tem a formação. Ok, você tem. Você estudou, você conseguiu se formar, você tem a base. Você tem a base, mas falta ali a oportunidade. E como você vai lidar com essa oportunidade? Então, para quem quer empreender, a primeira coisa, você precisa dois passos: conhecer aquilo que é seu de potencial. Então, Zanoni, o que que você se identifica? Eu sou uma pessoa que tem uma visão mais arrojada, eu sou uma pessoa mais conservadora. Eu sou uma pessoa que gosto mais desta área. Por exemplo, vai que você goste da área tributária, tá? Eu gosto da área tributária, mas eu não tenho a prática no tributário. Eu sou uma pessoa que está buscando, eu tenho mais extrovertida ou sou uma pessoa mais retraída? Eu tenho uma pessoa que precisa trabalhar mais o emocional ou mais aquele foco, com a faca na mão, faca nos dentes ali, eu sou sangue no olho e vou embora. Então você precisa conhecer qual é a tua habilidade e qual é a sua dificuldade. A sua habilidade você vai desenvolver. A sua dificuldade você vai desenvolver de modo de superação. Então você vai conhecendo e vai trabalhando a cada ponto. E você começa a enxergar o seu mercado, aquilo que você quer como pessoa e como profissional, tentando localizar aonde você entra dentro do mercado. E aí você vai ver que existem diversas possibilidades. A minha filha não quis fazer direito, minha filha fez publicidade.
Eu só tenho uma filha. E eu falava para ela o seguinte, filha, você não precisa ser a top master, blaster. Você tem que fazer aquilo que você faz com amor. Tudo que você faz com amor e dedicação, você vai realizar. Você pode vender churros na praia, você pode ser aquela pessoa que vai fazer viagens pelo mundo, você pode ser um filósofo, um historiador, não importa. Se você faz com amor, você consegue. Então, a primeira coisa é você identificar aonde você quer se encaixar e fazer aquilo com amor. O segundo é identificar o seu nicho, o seu mercado, aonde você quer atuar. Eu quero atuar como advogado, eu quero ser aquele que vai trabalhar para o mundo corporativo, eu vou ser aquele que vai trabalhar desenvolvendo novas técnicas, eu vou ser aquele que quer desenvolver novos negócios. Porque, gente, o direito não é só fórum, tá? Vou dar um conselho: esqueçam que o direito é fórum, tá? Existe um mundo lá fora de negócios e esse mundo é global ali. Você não vai pegar esse mundo seu interior, você pega um mundo exterior. Você constrói relações que você pode atender em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você pode ter relações de negócios com outras atividades que te permitam essa interação. Então, o mundo ele não tem essa fronteira como tinha no meu tempo. Vocês são uma geração que venceram a fronteira. Vocês têm uma geração de tecnologia, já passando para outras condições de inteligência artificial e outras coisas. Então, vocês não têm a barreira. Fujam o que possível do judiciário e construam relações que possam ser resolvidas de outras maneiras, extrajudiciais. E aí você vai encontrar diversas áreas de atuação que vocês podem ter. Então, vocês precisam nichar. Este nichar no seu área de atuação, ele vai te abrir outras possibilidades. Então, eu quero trabalhar com agro. O que o agro precisa? Qual é a necessidade do agro? O agro, ele é tributário, o agro, ele é uma visão empresarial, uma visão familiar, ele é tudo isso junto e misturado. Eu quero trabalhar no mundo corporativo para atender empresas, eu quero trabalhar no mercado de capitais, eu quero trabalhar no mercado de, de fundos de investimento, outras coisas vocês podem trabalhar. Então, quem está saindo hoje da academia, quem está saindo da universidade, olhem o mercado como uma grande oportunidade. Mas primeiro conheça a si mesmo aquilo que você quer buscar como objetivo e área de atuação. Ah, eu gosto de família, eu gosto do direito civil, eu gosto do direito criminal, eu gosto do trabalhista. Nada contra, mas esses são jargões. Hoje, uma empresa que você vai atuar, ela precisa do direito do trabalho, ela precisa do direito tributário, ela precisa do direito comercial, ela precisa da visão empresarial, ela precisa da visão de negócios. Então, você gosta dessa área, mas dentro dessa área existe um outro campo que se abre, que vocês precisam exatamente identificar aonde vocês querem atuar. Ah, eu não quero, eu quero só fazer trabalhista dentro do meu escritório. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a concorrência é desleal, né? Pelo número que nós temos de advogados. Pelo levantamento que uma colega fez, é, uma advogada para cada 175 pessoas, segundo a OAB. Vocês imaginam a quantidade de advogados, tá? Para atender, para superar, para vencer. Se você fizer a mesma coisa que todos os outros estão fazendo, você é só mais um. O que diferencia você dos demais? Então você tem que valorizar a sua diferença. Por que eu tenho que contratar você, Zanoni, e não vou contratar a Liliana ou Yasmin? O que você tem de diferente? Ah, eu vou resolver seu problema judicial? Todo mundo aqui vai resolver. Ah, não, mas eu tenho aqui uma proposta que vai voltar à sua estrutura, à sua reestruturação e vamos organizar. Então, isso são visões que vão se ampliando no negócio. Entendeu? Entendi, doutor. Entendi. Para fechar minhas perguntas, eu queria perguntar para o senhor o que é ser empreendedor na prática.
Empreendedor é aquele que enfrenta, na verdade, não é que enfrenta, descobre oportunidades e transforma aquilo em negócio. Que você coloca a sua energia, o seu amor, a sua vontade e vence a barreira e alcança o resultado. Você empreender dentro do nosso país é vencer desafios, tá? Empreender no nosso país não é fácil, tá? 90%, se vocês já levantaram isso, 90% das empresas fecham antes de 5 anos de empresa. Então, você tem um número enorme de empresas que abrem por dia e um número enorme que se encerra por falta de estruturação, de visão de negócio. Uma simples ideia não é suficiente. Então, empreender é transformar a sua ideia em algo concreto, com critério, com análise, com estrutura, para você alcançar o resultado que você está almejando. Então, é você transformar o teu potencial em algo concreto. É a forma que eu me enxergo com empreender. Entendi. Obrigado, doutor. Imagina. Bom, professor, eu acredito que esses ensinamentos, né, que tivemos aqui hoje, muitas lições realmente que vão além da nossa área do direito, que vão além da nossa vida acadêmica. Então, em nome do nosso grupo, especialmente, mas provavelmente em nome de todo o quinto A que vai assistir esse vídeo, nós gostaríamos de agradecer a participação do senhor, com todos esses conselhos, com todas essas lições que realmente o senhor tem orientado a partir do projeto, mas também com a sua experiência, com sua visão de futuro. Também queria reiterar, né, que o senhor está concedendo o uso de imagem aqui dessa entrevista para ser disponibilizado no YouTube para fins acadêmicos. E também queria deixar um espaço para, caso seja do seu desejo, deixar as redes sociais, arroba do Instagram, para que aqueles que possam ver esse vídeo depois possam seguir o projeto também, que eu tenho certeza que vai ser de grande estima para todos nós. Obrigado, Yasmin. Eu quero agradecer a vocês, quero me colocar à disposição de vocês também, e também colocar que eu também uso esse vídeo para agradecer a imagem de vocês, cedendo a imagem de vocês, para colocar isso no YouTube, nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, para também na parte de divulgação, porque tudo que nós conversamos, as questões que vocês levantam, não é questão de vocês, é questão de grande maioria dos estudantes, tá? Eu coloco minha disposição, deixo aqui o meu agradecimento, deixo também o meu contato, se vocês quiserem seguir. O meu site é o www.projetodirecione.com.br. O Instagram é o Projeto Direcione, arroba Projeto Direcione, tá? E fico à disposição para vocês também, caso tenham necessidade de mais orientações, e também contar com vocês no futuro, quem sabe. E eu queria aproveitar, se vocês me permitem, rapidamente, que vocês me dissessem o que é empreender no jurídico para vocês. Eita, que honra, hein? Depois de uma aula dessa, nem tinha como ser de outra forma, Não, né? mas em pouca palavra, assim, o que é empreender no direito para vocês? Eu acho que em uma única palavra é inovar, para mim. Agora eu compartilho com os meus colegas também. Eu acredito que é quebrar com essa ordem tradicional que foi construída, né, por séculos no Brasil. Então é realmente, em uma palavra, um desafio. Desafio. Não consigo uma palavra, mas quebrar paradigmas, planejar e inovar. Ter coragem de arriscar e sair do padrão um pouco. Liliane, Para mim seria resolução de problemas, resolução de de, problemas? sim, de encontrar uma dor, né, e resolver esse problema. Legal, muito bom. Obrigado, porque eu também faço essa pergunta aos meus mentorandos para tentar entender um pouco a visão de vocês. Vocês estão no quinto semestre, quando chegarem no 10º semestre,
Se vocês puderem assistir esse vídeo, façam a cápsula do tempo e coloquem para frente, depois que vocês se formarem, falar, agora é comigo. Qual é o passo que eu vou dar na minha carreira? Né? Espero que vocês tenham muito sucesso, contando com vocês como colegas futuros, será muito bem-vindo sempre. E eu coloco sempre à disposição para poder ajudar no que for preciso, porque esse é meu prazer também de vida, tá bom? Obrigado, gente.